1986 traz a perspectiva de que migração é um conjunto de movimentos de indivíduos num determinado espaço, mas que entra em questão a questão do distanciamento e, em certa medida, para se considerar o indivíduo como ser imigrante, tem a ver exatamente com a questão da permanência deste no solo onde se desloca. Ou dito de outro modo, para este autor, a distância é fundamental para considerarmos imigração. Mais adiante, a professora Maria Beatriz da Rocha Trindade, em sua obra Sociologia das Migrações, permite-nos ter uma compreensão da distinção entre imigração e migração, ou seja, imigrante e imigrante. Para esta pensadora social, o imigrante é um cidadão ausente que sai do seu território em busca de soluções em outras localidades que lhe pareçam oferecer melhores soluções, mas que sem com muitas perdas de direitos ou responsabilidades no seu solo pátrio. Por conseguinte, o imigrante é um estranho que entra numa localidade e que, em muitas vezes, desconhece, buscando inserir-se nela e ter como base fundamental a questão da ordem social que permitirá para este indivíduo ter uma desenvoltura econômica diferente daquela que é da localidade que deixou. Assim sendo, estamos a construir uma abordagem que nos permite entender o que se entende por imigração. De um modo geral, emigrar significa deixar a sua terra em busca de um local que permita ter uma visão muito mais abrangente e permitir desenvolver as habilidades onde o nosso meio não nos permite desenvolvê-las. Daí estamos a começar já a criar uma compreensão em torno daquilo que nós vamos, com o decorrer da nossa abordagem, trazer como justificativas plausíveis da imigração como elemento fundamental e de resposta irrefutável aos problemas econômicos do cidadão angolano. Como não queremos agora muito, penso que estes elementos são fundamentais numa primeira abordagem. Obrigado. Agora vamos falar com o carismático erudito para ver qual é a sua ideia com relação a esse tema. Saudações extensivas a todos os presentes, nosso público angolano, que é para perceber que existe algum interesse ativo em relação à procura científica, dado o público. Só não sei se é o primeiro impacto, oxalá não seja. A grande ou a principal solução para a economia em Angola, solução económica para o cidadão angolano, não pode, em instância alguma, estar dependente de aspectos voltados à migração. Estamos, não é? Quer seja ela escrita por iniciativa prefixal in ou é, não é? Neste caso. Então, eu acredito que nós podemos buscar vários tipos de pontos. Quando se está a fazer estudos históricos, nós vamos poder ler o livro de Early Curves, História do Cristianismo, ou seja, o cristianismo através dos séculos. Early Curves, a autora norte-americana, apresenta um contexto elevado relacionado ao processo histórico de determinada nação. Existe, então, o exposto relacionado ao pessimismo e otimismo, e ainda pessimismo ou otimismo. Exemplos de pessimistas, ela apresenta Arthur Schopenhauer, alemão, coetâneo e contemporâneo também de George William Friedrich Hegel. Este foi um otimista e que, na verdade, entraram em posições selecionadas. Eu acredito que tentarmos, do ponto de vista prático, dizer que a grande solução para a economia do cidadão angolano esteja versada ou embasada na imigração é estarmos a romantizar o aspecto argumentativo, em especial para as novas gerações. Isto é romantizar o discurso. Estamos, não é? A desvantagem, do meu ponto de vista, da imigração são duas, que nós vamos poder apresentar cá. Em primeiro lugar, a falta de segurança dos instrumentos que vão poder então ser submetidos a tais, porque a maior parte do povo angolano não tem condições suficientes para uma imigração legal. Em segundo lugar, vai ser então a própria nostalgia.
Nós podemos dar conta, a África é um continente que passou por um embate esclavagista muito elevado durante vários séculos, se precisamos assim dizer. Este século XV para o século XX foi então o ano, em 1960, a época, o ano da proclamação da independência de África. Nós damos conta que fomos assaltados por povos estranhos a vários níveis. Então, a maior parte dos escravos que às vezes eram levados, não é? Muitos deles morriam, não porque se lançavam ao mar, em primeiro lugar, segundo os relatos que nós temos, não é? A História Geral de África apresenta estes pontos de Joseph Kizzer, os 8 volumes, este e muitos outros autores que terão então criado. Nostalgia foi o ponto máximo que fez com que o povo, a maior parte do povo africano levado para a escravidão nas outras zonas, pudesse então morrer por causa de um sentimento. Quer dizer, a palavra nostalgia, segundo o dicionário de Noah Webster, vai ter uma origem selecionada. Nostos vai significar longe, algos vai significar dor. Nostos, algos, termos gregos para o português. Nostalgia vai significar dor por causa de estar distante da terra natal. Noah Webster, um dicionário muito profícuo, que eu sugiro para que todo mundo possa então obter, pois foi escrito durante mais de 34 anos, antes de ser publicado em 1828. Então, eu acredito que tentar dizer que a solução para a economia do povo angolano está na imigração é um ponto que deve ser descartado do ponto de vista científico. Não está comprovado, segundo documentos plausíveis, apenas por meio de boatos e teorias da conspiração dentro do país, que existe uma massa ou um tipo de elemento dentro do país que esteja disposto a querer afagar, capar ou decapitar o próprio percurso do jovem ou da população angolana. Este é um tipo de discurso criado segundo um sentimento de preguiça gerado no próprio angolano. Imigração é um elemento que nós deveríamos trazer vários pontos. Não é? Eu vou buscar aqui a Organização das Nações Unidas. A Organização das Nações Unidas, criada a 12 de dezembro de 1948, neste caso, que expulsou também, que expandiu também os direitos humanos nesta mesma época. Nós vamos buscar a OIM, a Organização Internacional das Migrações. Esta instituição dentro das Nações Unidas afirma categoricamente que mais de 400 mil angolanos estão fora do território nacional por vários motivos. O primeiro bem claro foi a guerra. Estes elementos da OIM definem que a migração é motivada por vários propósitos. Primeiro, por perseguição política. Segundo, por conflitos internos dentro do país. Terceiro, por falta de oportunidades. E por quarto lugar, que eu não vou mencionar os 10 motivos que se apresentam. Muito obrigado pela atenção. Este foi o discurso de abertura dos nossos combatentes. E vamos ouvir mais uma vez o João do Rosário, que vai esclarecer questões como: será que a solução econômica de Angola está na mudança de país ou na mudança de mentalidade? E de que maneira é que um cidadão que emigrou vai mudar a economia local? João do Rosário, esclareça-nos essa e outras questões. Obrigado. O nosso combatente tocou em aspectos que chamaram a atenção e ele trouxe a perspectiva de a imigração não ser uma solução plausível para a solução, passo a revisão, não ser uma solução plausível para a realidade econômica do cidadão angolano. Claramente, nós podemos notar que é um equívoco e há simplesmente necessidade de defender a tese, o que entendemos, porém, quando traz a perspectiva da não existência de condições por parte de todos os angolanos para irem ao exterior e com essa ida darem solução às suas dificuldades de ordem econômica, que entendemos ser desgastante, estamos a olhar para um aspecto que nos permite trazer uma série de interpretações, porque isso nos leva a trazer uma análise aprofundada da realidade angolana diante da situação a que nos encontramos hoje. Segundo dados do relatório publicado em 2010 pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o Produto Interno Bruto de Angola
em 2005 esteve afixado numa ordem de 26,6%, ou seja, houve um crescimento. Em 2006, este crescimento multiplica-se ainda mais, passa a ser 27%. Estes dados permitem-nos compreender que a realidade econômica de Angola era, de certa forma, boa. A economia de Angola esteve no auge, tanto mais é que Lopes vai trazer a ideia de que há uma redução da pobreza, significando dizer que a população angolana, o povo angolano, esteve num dos melhores períodos, e aquilo a que comumente vamos chamar de período das vacas gordas. Permitam-nos aqui usar essa expressão que está no plano corriqueiro, para nos levar a compreender que durante este período não existia o talento de indivíduos ir à busca de soluções econômicas noutra realidade. E é sobre isso que a gente precisa entender, porque não vamos simplesmente trazer a compreensão da imigração enquanto fator determinante para a realidade econômica do cidadão angolano, se não trazermos os fatores que levam para que esse elemento seja uma realidade hoje, porque verifica-se a existência de uma azáfama da juventude ou do povo angolano ir à busca de soluções econômicas em outras realidades que permitam assim ocorrer. Logo, fruto desta visão, começamos a perceber que durante algum tempo, e isso em 2014, vai existir um colapso na economia angolana, fruto da não gerência, ou da má gerência, do próprio erário, pois apostava-se apenas no petróleo como um elemento fundamental de exportação. E toda esta cadeia vai dificultar a própria permanência do nível econômico que era bom para os angolanos, porque vai verificar-se uma onda de indivíduos totalmente desgastados com a realidade, pois que aqueles que governam são totalmente desumanos, pois que em função dessa realidade os angolanos vão procurar melhores formas para dar solução às suas dificuldades econômicas. Porque a questão que ele levanta da preguiça não é verdade, tanto mais é que, e não olhamos apenas para a questão de imigração por parte daqueles indivíduos que não trabalham. Nada ainda não. Muitos, até dos que trabalham em péssimas condições, não se reconhece a qualidade dos técnicos que temos, daí que a questão que levanta de imigração ser apenas um fator de preguiça é uma inverdade, é um imposto que deve ser desconstruído a todos os níveis, porque o que faz com que o cidadão angolano vá à busca de outras oportunidades é porque não lhe dá um espaço na sua zona, no seu território, no solo pátrio, porque não se dá oportunidade a estes indivíduos. E estamos a olhar para um aspecto, aqueles que lutam e governam não se sentem parte. E quando se traz a questão do patriotismo, é simplesmente uma capa. Esse patriotismo não é genérico, pois quando não é genérico, não há possibilidade de trazer esse discurso de manutenção da ordem, pois que o patriotismo leva-nos à compreensão da luta pela garantia do bem-estar comum, coisa que não existe. Vamos então ouvir o carismático erudito, que tem 5 minutos para dar a sua abordagem. Caríssimo João Rosário, pelo colóquio relacionado, por exemplo, a situação político-económica, não é? Do ponto de vista estatístico, não é? Dos dados levantados em relação à subida ou descida do PIB, não é? Petróleo interno bruto, uma coisa relacionada a isto, não é? Parece que, ao mencionar isto, parece que está a esquecer que o país passou, não é? 1961, 1975 até 2002 há um processo pesado de guerra. Este processo pesado de guerra deixou 70% do território nacional destruído. Então, houve a grande possibilidade de, então, o governo angolano ter que apresentar ou buscar soluções ou sugestões em determinados países para que, então, estas soluções ou sugestões pudessem auxiliar Angola na reconstrução interna de si mesma. Só que denota-se que muitos dos países, porque os quais Angola procurou agora, nem
Então eu analiso que tentar buscar aqui a subida ou descida do petróleo, ou seja, petróleo interno bruto como solução para poder dizer que estivemos numa melhor fase, é uma forma de tentar romantizar de novo a situação. Nós podemos dar conta que Albert Einstein, no momento do Holocausto, não é? Primeira Guerra Mundial, 1914, 1918, Segunda Guerra Mundial, 1939, 1945, nós damos conta que Albert Einstein desenvolveu a maior parte das suas teorias lá e, na verdade, teve que migrar para outras zonas. Na verdade, buscou nacionalidade norte-americana. Temos ainda outros indivíduos ou cidadãos, como Sima Qian, por exemplo, um chinês que viajou muito pelas zonas do Médio Oriente, criou um manual, um livro relacionado à história que debate muito a própria tradição ocidental. Eu acredito que tentar trazer a ideia de que a solução para a política econômica não está na permanência do solo pátrio, mas sim para a migração, não é, para zonas estranhas, nós precisamos atenção que a maior parte, os 70% dos angolanos que vão, segundo os dados estatísticos do INE, e ainda em conformidade com a Organização Internacional para a Migração da Organização das Nações Unidas, denota-se que a maior parte desses cidadãos não vão por motivos de tentar voltar um dia para ter a sua pátria e resolver os problemas da forma como você menciona, caríssimo. Eles vão com o intento de poder, de forma categórica, estar lá, performar residência e ainda assim ferir alguns tipos de elementos internos dentro desses países. Na verdade, os países como República Democrática do Congo, Estados Unidos da América, Brasil, Portugal, que são países que aglomeram, têm maior aglomerado de estrangeiros angolanos dessas zonas, estão aí a demonstrar que surge também a possibilidade de se criarem discursos políticos musculados da parte desses mesmos políticos, a ponto de poder considerar que tanto o terrorismo, tanto o desemprego, tal como aconteceu, por exemplo, em Portugal, uma grande depressão econômica em 2008, dá-se a tentativa, ou seja, tenta-se criar a ideia de que este tipo de discurso surge como um intento para poder, então, eliminar o racismo que já surge por causa da maior parte desses angolanos que vão para essas zonas. Claro que não são apenas angolanos que vão para lá, mas analisando este caso, tentar dizer que aqui existe algum ponto de partida para que Angola tenha a solução econômica em si, não acredito que tenha respaldo totalmente equivalente. Angola necessita de uma forma ativa de poder ter elementos que vão, tal como aconteceu com a China no século XX todo, que mandou certos intelectuais para se formarem em Londres e Estados Unidos da América, depois voltaram para ajudar a própria China. Desde os tempos anteriores denota-se que não acontece desta forma em Angola. A maior parte dos elementos está lá e ainda assim temos que referir que Angola, em termos estatísticos, aponta que representa um número reduzido de escolaridade. A comunidade apedêutica é muito elevada. Então há necessidade cá de se poder então dizer que esta migração é movimentada tanto por preguiça quanto pelo esforço ou intervenção da propaganda. Porque desde 2004 que o Facebook foi criado, não é? Pelo Estado da Universidade de Harvard, Mark Zuckerberg, até atualmente, somente a partir de 2009 que a maior parte da população angolana começou a ter acesso às redes sociais. Então, este eu acredito tenha sido o motivo que terá permitido a que os angolanos fora da União tivessem outros bens culturais, ou pelos quais pudessem então ver outros juízes de determinadas nações, como a China, Estados Unidos da América, Bélgica, Noruega, que são países que estão a desenvolver de forma muito ativa, e tentar analisar que há uma forma, uma esperança para o próprio Estado angolano ou para o próprio cidadão em si. E assim terminamos a primeira etapa do nosso combate